Estamos começando mais um Soluções Mulher. E já começa assim, com esse eco que Josué coloca. Estamos na Assim, caverna. reverbera. Josué é assim, Josué, olha que florido. Eu continuo falando aqui, tá florido. Agora está melhorando. Cheguei, Brasil. Pronto, Cheguei, chegou. Brasil. Chegou e passou. Se bem que eu cheguei Brasil hoje, chegou atrasada, hein, Brasil? Cheguei Brasil, a gente Eu fingiu te que não vi. viu, a gente fingiu que não viu, mas viu. Eu te vi, Djalma, chegando sorrateiramente, Brasil, chegando devagar, ó, ali no manejo. Gente, a gente começa o Soluções Mulher assim, tá? Começando. É no gerúndio, é como se a gente sempre estivesse aqui. Já. É tipo já. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje vamos dar continuidade àquele tema que muito chamou a nossa atenção, convocou muito a gente, o empoderamento feminino. E nós vamos continuar num segundo momento nessa conversa com a minha amiga aqui do meu lado, lindíssima, maravilhosa, pastora Andréia. Querida, obrigada. Obrigada a você, querida. Sempre bom, a gente está sempre aprendendo. Não é? Maravilhoso. E o empoderamento, acho que cabe esse desdobramento. Cabe. É assunto para muitas mangas, de muitas roupas. Verdade. Trazer muitos esclarecimentos sobre Sim. o tema. É sempre válido. É porque Fernanda Fernandes tem a mente de Cristo. Graças Aí Fernanda a Deus. Fernandes, ela tem essa coisa que ela vai aqui, ó. Ela vai tranquila. E Só quando não ela... pode aparecer sem maquiagem perto da Fernanda, nem com uma roupa que ela não aprova. Mas o resto, O resto tá tudo ela é bem. muito legal. Stephanie tirando Seixas, isso- com seu comentário para você que está na rádio. Claro. Então, é legal essa coisa de descrever, e é bom ter a Rádio Boas Novas com a gente, que a gente acaba se empolgando com o vídeo e deixando o pessoal que está só ouvindo. E assim, Márcia, o povo tem escutado bastante a gente. É. Galera que está no Uber, galera de táxi, os irmãos aí da igreja, daí a nossa querida Iadã, é um pessoal que tem nos escutado pela rádio. E do interior também, Ah, né? isso aí nem- Específico é, comunidades, só as é, comunidades. Agora que você ouviu essa voz de seda, Meu já que estamos Deus. falando da rádio, pastora Auriete está aqui com a É gente. forte. É forte. Tudo bem, Márcia, Andréia, Fernandinha, Ai, querida. Stephanie e o pessoal de casa que nos ouve, que nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês. Muito Meninas. bom tê-la aqui, querida. Obrigada, Márcia. Muito bom, obrigada por esse apoio. Nós queremos muito aqui nesse bate-papo ter a sua interação. Então, se você quiser mandar a sua mensagem, mandar a sua participação, até por vídeo, tá aí o WhatsApp 92993657557, que eu já decorei. Eu até hoje não decorei. Sabe porque tem uma técnica da memória que se você repetir 5 vezes concentrada, você guarda. Vamos fazer, vamos fazer. Minha irmã, era o que eu mais fazia. Quando eu aprendi essa técnica em neuropsicologia, era o que eu mais fazia, depois de tudo. Tu jura? É porque Nessa você, como psicólogo clínico, você tem que estar muito atento à fala da pessoa e tem que estar com presença de qualidade. Então, tudo que você ouve com presença de qualidade, você guarda. Muito bem. Presença de qualidade é assim, a concentração dirigida, aquilo está realmente chamando, te convocando, você está interessado. Isso é presença de qualidade. Tá certo. Quando você vai para o culto avoado, quando você ouve alguma coisa avoada, ouve alguém Está contando só alguma de coisa. corpo presente. Está só não ali, tua funciona. mente está... Aí você mente tá acha, voando. aí achamos que a gente pode dividir a atenção, né? Eu estou ouvindo isso aqui, eu estou fazendo isso aqui. Se enganando. Isso Tá, é- não não está é verdade. absorvendo, não está absorvendo. Quer É isso ver? mesmo. Eu estou dirigindo e estou usando o celular, eu estou com a atenção dividida. É Já verdade. era. É. Isso Já mesmo, era, eu isso estou... mesmo. Eu Então, estou vamos, então vamos chamar as nossas ouvintes para ter presença de, não é? Como Presença, é que é? qualidade. presença de qualidade. Presença de qualidade no Soluções Atenção, senhoras e senhores. É. Com destino ao empoderamento feminino, parte 2. Concentre-se. Né? Eu já estou aí. parecendo uma aeromoça, menina. Né? Vamos parar. Stephanie Seixas com a gente, Fernanda Fernandes, pastora Auriete, pastora Andréia Oliveira. E assim começamos. Agora eu vou pedir ao Cheguei Brasil para mostrar a nossa equipe lá, nossa equipe maravilhosa que está ali. Olha só, nosso gerente com a corrida, com a blusa da corrida, corre pra caramba. É.
Já não está podendo muito correr, porque você está vendo, se você que está assistindo pela televisão e pelas mídias sociais do Comandante Dan, a espessura da pessoa não está muito contribuindo. Daqui a pouquinho Josué não corre, Josué vai planar. E ele tá mais moreninho. Ele vai Ele planar. Márcia, tá, ele eu ia tá mais comentar moreninho isso, porque todo ele sol. participou do ensaio do Pois. revezamento da tocha e ele correu. E ele correu, esse irmão aí. Não, e ele me manda mensagem, eu fui para casa correndo. Eu falo, gente, Acho que é parente da Stephanie, será? Eu ensinei pra ele, ele aprendeu. Acho que ele queria economizar o do Uber, gente. Débora, querida Débora, nossa produtora linda, maravilhosa, nesse apoio. Atrás da câmera, tudo bem? Gostei desse enquadramento. É um enquadramento... Vira assim, Débora, assim, ó. É um enquadramento obtuso do Cheguei Brasil, mas assim que se faz televisão brasileira. Também nós temos o nosso Renan lá, que está lá, numa boa. Depois bota uma luz aí, gente, porque o negócio ficou difícil para vocês. Eu, tudo bem, não tem problema. Tá A tudo gente certo. faz programa e dirige ao mesmo tempo. Mana. É assim, né, Andréia? Olha, nesse bom humor, nós vamos usar o versículo que vamos destinar aos aniversariantes, porque esse programa é idealizado e a mente desse programa é a do nosso deputado estadual, comandante Dan, meu marido, que pensou nesse espaço para que nós, mulheres, pudéssemos estar aqui conversando, dialogando, mas também é um espaço para que tudo aquilo que confere ao mandato, ao nosso mandato, esteja presente aqui, inclusive o projeto de oração que envolve todos nós. Oramos a palavra aqui no Soluções de Mulher e é o Salmo 40, o versículo 16, que já vamos destinar aos nossos aniversariantes. Mas ora conosco uma palavra maravilhosa. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Pai, no nome de Jesus, Jesus nosso Salvador, nosso Senhor, tu és grande. E de verdade, Jesus, nós amamos a tua entrega. Tu que morreu se entregando por todos nós, Jesus. E uma coisa que me deixa impactada na tua entrega, Jesus, quando leio, aprendo mais e mais sobre a tua salvação, é que quando tu decidiu se entregar por todos. Às vezes a gente é tão seletista, né, Jesus? Às vezes a gente faz as coisas excluindo alguns, incluindo outros. E o que vemos na tua atitude, Jesus, é que tu decidiu incluir todos. Todos que te recebessem como Salvador poderiam ter acesso à tua entrega. O preço do teu próprio sacrifício, da tua própria vida em nosso favor. E nós amamos a tua salvação, Jesus. Amamos saber que o Senhor nos transportou das trevas para a luz. O Senhor nos tirou da morte e nos deu vida. A tua salvação, Jesus, que significa viver, respirar de verdade. Não apenas sobreviver, mas viver nessa terra o melhor. A tua salvação que nos destinou a uma vida eterna contigo. Oh, Jesus, isso é maravilhoso. Nós amamos o que o Senhor fez por nós. E nós, por isso já seria motivo suficiente para passarmos, depois desse conhecimento, todo o resto do viver te agradecendo, porque nada mais é tão importante do que a tua salvação. Nada mais é importante do que saber que estamos em ti, tu vives em nós, através de nós, sobre nós, Espírito de Jesus, que nos dá vida, saúde, cura na tua salvação. Graças te damos, Jesus. Grande, grande é o Senhor, como essa palavra. Tu és suficiente, tu és completo,
Tu és absoluto, Jesus, Tu és tudo. Graças te damos, Jesus, por nos salvar e nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Graças te damos, Jesus. Ninguém faria isso por nós, sem que merecêssemos, Senhor. O Senhor nos deu vida. Graças te damos. Amém. Ai, é lindo demais. É que nós nos dedicamos tão pouco. A Paulo, ele fala uma coisa muito, para alguns é intrigante, né? Paulo, ele fala assim, desenvolvam, em algumas traduções, desenvolvam a salvação de vocês. Paulo não quer dizer aí que a gente tenha que fazer alguma coisa pela salvação, porque tudo a respeito da salvação já foi feito, com a entrega pelos nossos pecados e pelo ressuscitar de Jesus para a nossa justificação. Não tem, a salvação está completa, está feita, está plena. Mas Paulo, quando ele fala, desenvolvam a salvação, ele está dizendo assim, conheça, saiba mais, mergulhe nisso, compreenda isso. Sabe, como é que um santo fala? Como é que um salvo fala? Como é que um salvo pensa? Como é que um salvo anda? Como é que um salvo se veste, interage, vive, estuda, cuida dos filhos, cuida do vizinho, da família, de tudo? Como é? Isso é desenvolver essa salvação, mergulhar nela. É coisa mais linda, né? Verdade. É maravilhoso. E a gente passa tanto tempo com tanta besteira. O meu convite para hoje é assim, se você puder, a partir de hoje, quero saber mais sobre isso. Quero saber mais sobre o que isso significa para mim, para o meu viver com saúde, com vida, com mais leveza. E ao contrário do que as pessoas podem pensar, não nos aprisiona. Puxa. Não nos torna quadrados. Não é? Vai Não, sempre, não nos torna bitolados. Né? Sempre vai Quantas nos vezes a gente libertar escuta, também. né? Os cristãos são bitolados. Os cristãos só têm um formato né, de pensamento. E não é isso. Isso é a verdadeira liberdade, né? É a verdadeira liberdade quando você tem essa compreensão desse favor que o Senhor libera sobre nós, sobre essa graça, viver a graça. É libertador. Sim. É libertador. E não nos torna melhores que ninguém. Não. Só nos torna mais humanos, mais dependentes de Jesus, Gosto muito disso. mais sensíveis, Verdade. mais misericordiosos e bondosos. Verdade. Quem acha que ser salvo, ser santo, é estar numa estatura alçada ou uma estatura de perfeição, está completamente equivocado do que significa. Ser salvo, ser santo, você é colocado na luz. E por isso você vê a sua humanidade, a sua limitação, a sua finitude, e assim a do outro também. Verdade. É isso mesmo. Bom, enfim, né? A gente já ia... Vamos fazer Meu Deus, outro- parece que é outro programa, será? Então, mas aqui assim, a gente... A gente tá sentindo a vibe Não aqui, é? a presença. Ó, a presença você que está dele. fazendo aniversário hoje, receba esse versículo e medite e mergulhe no que significa essa salvação. Fique muito feliz, fique muito alegre. Você que busca o Senhor, diga sempre àqueles que amam a salvação que Jesus deu, grande é o Senhor. Salmo 40, versículo 16, na versão NVI. Felicidades. Amém. Pois é, Andréia, Fernanda, Stephanie, Auriette, vamos papear sobre esse empoderamento feminino, a segunda parte. E aí, Fernanda Fernandes traz aqui um roteiro sensacional, né? Mas assim, Fernanda,
pode dirigir esse avião, Aham. pode pilotar esse avião. Contigo. Minha cara. De piloto de Antes, avião. porém, contudo, entretanto, você está assistindo pela Boas Novas TV, ouvindo pela rádio Boas Novas e também pelas mídias sociais do nosso deputado estadual, comandante Dan, meu marido. E é muito bom saber da sua companhia, viu? Então, manda um contato para a gente, está aí o telefone, aí, mídias sociais, o Facebook, comandante Dan, inscreva-se lá, no Instagram, também temos no YouTube e para um contato, Fernanda Fernandes está ali pilotando esse WhatsApp, 9299-365-7557. Isso aí. Vamos, então, Vamos. para a primeira parte dessa Vamos. força que nasce da identidade desse feminino bonito, doce, É verdade, meigo, e não de uma imposição. Força e dignidade como vestido. Com vestido. Nós estávamos conversando, a gente sempre faz a nossa resenha após o programa. E o programa do dia 15, que foi a primeira parte, esse versículo, nossa, ele explodiu assim em nossa vida, Sim. em nossas mentes, né, no nosso coração. E falei assim, vamos fazer a segunda parte, então, a partir dele. Por isso que esse primeiro momento aqui, que diz força e... Olha que coisa linda, gente. Nós, mulheres empoderadas, somos vestidas de força e dignidade. Que roupa linda, hein? Olha essa roupa. Não, vende no shopping? Não. Não. Desculpa, Lami, como dizia Não. aquele personagem do irmão Neder. Não vende. Não, lugar nenhum, né? Essa força e essa dignidade também está linkada, né, ao quem eu sou. Nós acabamos de fazer aqui um momento maravilhoso da presença de Deus, de Jesus. Sim. Você falou algo. Eu levei muitos anos para compreender que estar em Jesus, aceitar a Jesus, é conhecer a nossa humanidade. E a partir dela. É também. É também isso. E a partir dela, amar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Quando eu me reconheço que eu dependo dele. Essa mulher que nós estamos aqui pensando nesse feminino empoderado, esse empoderamento, eu sei que há um modismo nessa fala, né? Tem, Né? muitos. Tem um modismo Muito, nessa fala aí? muito, Aí muito. tudo é empoderamento. Mulher empoderada. E aí, eu vejo que às vezes o modismo vem e esvazia, Verdade. né? Esvazia o conceito, Sim. esvazia a possibilidade de ser algo que realmente fala muito mais profundamente com a gente. Sim. Então, assim, eu vejo esse empoderamento, essa força, dentro dessa força, dessa dignidade, dessa beleza do feminino, eu vejo esse movimento de busca por quem eu sou. De busca por quem eu sou. Quais os meus recursos, qual a minha potência, quais os meus pontos fortes, quais os pontos que eu ainda preciso trabalhar, o que eu sei de mim. Tudo isso vai fazer um mergulho. Não é narcisismo, tá? Não é egoísmo, não é nada disso. É um mergulho que a gente faz para dentro de nós, descobrindo o quanto podemos ser, através desse empoderamento, cada vez mais autênticas, Sim. humanas, reconhecendo limites. Qual o tamanho do meu colo? É É isso grande demais e eu não dou conta? É pequeno demais, restrito demais, ninguém tem acesso? Mas qual é a minha possibilidade? Né? verdade. Quem sou eu em relação a mim, ao outro, ao meio em que estou vivendo? Eu acho que esse empoderamento fala desse conhecimento. Sim. Bora, meninas. Vamos. Concordo plenamente com Márcia. Nós precisamos nos conhecer, né? Nos analisar. E a palavra de Deus, ela nos permite esse mergulho no nosso autoconhecimento, né? Nós temos aí na Bíblia inúmeros exemplos de mulheres empoderadas
que exerceram um papel importante, né? Mas o empoderamento também ele não diz respeito somente da importância daquilo que tu faz. O empoderamento diz que você é importante, como você é, Sim. Isso como, aí. né, do jeito que você faz. Mas nós, mulheres, precisamos muitas vezes parar e refletir, pensar em nós mesmos, né? Fazer um mergulho no nosso interior e dizer, peraí, o que eu estou fazendo? Quem sou eu? Está estou? está integrado aquilo que fazemos com aquilo que somos, claro. Sim, Né? Não sim, tem uma sim, dicotomia aí, não. sim, Está sim, atrelado, está tudo sim. bem. Uhum. Só que muitas vezes nós damos muito mais ênfase àquilo que fazemos e Verdade. esquecemos um pouco aquilo que somos. Sim. Quer ver, uma vez eu convidei todo mundo aqui do estúdio para orarmos, e aí eu pedi assim, vamos orar pelo que somos? Vamos dar mais atenção nessa oração, apenas ore pelo que você é e não pelo que você faz? Eu vi que todo mundo ficou assim meio com a... Como poderia ser? É porque às vezes faz uma simbiose mesmo, faz uma Claro, nossa, junção que você sim. acaba não entendendo muita coisa. Mas aí, um dia, você não para de fazer. E aí, quem é você depois isso do aí. fazer? Isso mesmo. Esse empoderamento fala disso. Ele fala que eu sei quem eu sou e isso me ajuda a fazer. Isso aí. Mas o que eu faço não me define totalmente. Totalmente. Verdade. Uhum. Porque um dia aquilo que eu faço pode diminuir de volume, de tamanho, de intensidade. E, Márcia, Sim. isso tem a ver, assim, tanto com essa deformidade do conceito que eu chamo como deformidade, é o que eu falo, concordo. né, do empoderamento hoje, que eu vejo que eu preciso ser empoderada. Eu preciso ser igual a Fernanda ou igual a Stephanie. Esse conhecimento eu nem percebo de quem eu sou, do que eu sou e o que está atrelado ao que eu faço, né? Ok. E aí eu quero moldar esse empoderamento. E eu estou falando isso até para as pessoas que estão dentro, por exemplo, dentro da igreja, que entendem que o empoderamento da fé que ela tem em Cristo, do que ela faz com o cuidado que ela tem com outras mulheres, mas eu tomo como exemplo alguém. E eu quero isso para mim. E às vezes eu acabo esquecendo de toda aquela carga que é a própria Andréia, todo o conhecimento do que ela é naquele universo. E a gente acaba se perdendo um pouco nesse... Por isso a importância... Deixa eu só fazer Da minha um... primeira fala. Ali. Desculpa aí. Por isso a importância da identidade do Isso, propósito. Perfeito. Eu preciso saber quem eu sou para eu saber qual é a direção que eu vou seguir. Né? E não fala aqui, empoderamento, esse nome, né, vem de power, power em inglês, sei lá. Isso é um conceito Né? errado que você De tem poder. sobre essa palavra. Não né? é? Poder não é poder sobre o outro. Preconceito. Empoderamento não significa poder sobre o outro. Nem disputa. Nem disputa. É. Nem querer. Claro, nós temos. É óbvio que alguém que fala, vamos supor, você é jornalista, Auriete jornalista, Stephanie, Andréia, eu mais ou menos, Márcia de Nascimento. Então, você vê alguém falando bem, você vê alguém escrevendo bem, poxa, aquilo, né? Eu quero ser que nem ela. Eu posso, até certo ponto, me basear no que ela faz. É inspiração. Né? A inspirar. É se É inspirar. essa palavra. Mas eu vou dar o formato pessoal. Não é copia e cola. Não é... Não é copia e cola. Vai, amiga. Eu sempre trabalhei desde muito nova, acho que desde uns 16 anos. E eu tinha uma ideia na cabeça assim, tantos anos eu vou ser gerente, coordenadora, nananana, e era muito focada nisso. E eu já cheguei nos 20 agora. Nos Né? Agora que eu estou nos Uns 20. 20 mais 15. Faz um tempinho, mas Mais tudo 15. bem. E aí uma coisa que você falou, saber o nosso propósito. E o quanto o meu poder ajuda, o meu poder estende a mão. Hoje, no time do comandante, eu não sou uma coordenadora. E eu tinha muita vontade, assim, eu achava que seria isso. Mas eu entendi que o meu propósito é o bastidor. Bastidor não daqui do programa. É assim, o Renê não faz vídeo se ele não me consulta, a Andréia... E assim, são pessoas que eu acho que são muito além de mim. E a equipe inteira, a Auriete fala comigo, a Fernanda, Chefe, eu achei isso aqui, e eu vou...
Eu digo assim, que é com o poder de Deus, assim, ó, Muito faz isso lindo assim, vai. E eu entendi que o meu propósito é esse. É, Eu descobri isso o é meu lindo, empoderamento. Isso é lindo que você está Cooperar. falando, é que esse caminho de entender a minha força, o meu poder, e por poder, viu, gente, não entendam que algo é imposto, tá? É força, poder, vamos colocar assim, potência, Potência. tá? Potência. A minha potência, meus recursos, é esse caminho em que eu me conheço, em que eu me descubro, é que isso vai florescendo, despontando. Desponta também o nosso intervalo agora, verdade. Por favor. da TV e Rádio Boas Novas, mas continuamos nas mídias sociais do nosso deputado estadual, comandante Dan. É esse caminho que a gente vai trilhando na vida, que vai fazendo com que a gente acabe se descobrindo o próprio caminho. O Jorge Ponciano, ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, que o caminho constrói o caminhante. Isso Isso mesmo. mesmo. Perfeito. E conforme você caminha, e é caminhando que eu descubro o caminho. Se eu parar, eu não vou conhecer o caminho. É então eu tenho que verdade. continuar caminhando. É verdade. O Jorge Ponciano, ele fala isso. Essa descoberta no caminhar que me constrói muitas vezes. Eu assisti um filme que tem muito a ver com essa mesma compreensão. O filme era ela, lutadora, e eles estavam... Era um filme de ação com Liam Neeson, que eu, né, dispensa qualquer comentário. Ele é top, eu gosto dos filmes que ele faz. E uma das personagens, eram duas personagens, duas mulheres, e uma era assim, ela era, né, linda, toda assim, que você olhava, você não dizia o quão forte ela era e as técnicas de luta que ela tinha. E a outra estava amedrontada, porque, né, ali no enredo da coisa, tinha perdido o pai, enfim, coisas, né, assim. Aí ela pediu, uma delas pede ajuda, ela disse, eu quero lutar como você luta. Você me ensina tudo? A que, né, estava se sentindo frágil e tudo. E a que, né, a mestra, vamos dizer assim, entre aspas, ela olha para ela e diz, a aluna é quem faz o mestre. E é isso, o caminho é que faz o caminhante. Então, o que é que ela quis dizer ali? Se você quer aprender tudo, então mostra que você quer aprender tudo. E aí eu vou te mostrar tudo. E tudo é muito, né? Não, tudo... Porque eu estou colocando dessa entre forma. aspas, né? Eu estou colocando dessa forma até para provocar mesmo, porque assim, às vezes, pegando o gancho aqui do que a Stephanie, a narrativa da Stephanie, é que às vezes a gente chega num determinado momento da vida e da existência e a gente tem tanta sede, né? A gente tem tanta sede e a gente quer tanto. Tá tudo bem, Tá tudo bem sim, querer, é isso. tudo sim, bem. Sim. Né? Quer dar o melhor. É. Né? Isso. Mas é preciso esse autoconhecimento para eu saber como é que eu me adequo, como é que eu me organizo, que eu me equilibro, porque eu sei que eu não vou dar Não vou conta de conseguir. tudo. É por isso que eu falo do tamanho do colo. A mulher, ela tem muito isso, né? Ela Sim. tem, às vezes, ela não tem muito o conhecimento do tamanho do seu colo. E falando em colo, voltamos com a Boas Novas Rádio e TV. Eu linko, tá, gente? Eu faço uma tudo coisa que você... certo. Tá tudo bem. Pelas mídias sociais do nosso deputado estadual, comandante Dan, continuamos o nosso Soluções Mulheres. Eu sou Márcia Costa, Andréia Oliveira, Pastora Uliete, Fernando Fernandes e Stephanie. Estamos num papo aqui sobre empoderamento feminino, uma parte 2, que já, se você não olhou, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha no primeiro, se quer entender de onde partimos. Né? E aí você pode fazer esse movimento. Antes da gente dar continuidade aqui a essa conversa que está maravilhosa, esse diálogo que está maravilhoso, não percam o timing, tá? A gente está falando sobre esse entusiasmo. O tamanho do colo. Esse entusiasmo do empoderamento em algumas fases, e aí a gente quer dar conta de tudo e tem que olhar o colo. Fica aí com essa marca, porque a gente tem a pastora querida Cristiane de Capiranga, que tem aqui uma voz, uma fala. Querida, é com você. Olá, pastora Márcia, paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a pastora Cristiane, do município de Capiranga. Estou enviando esta mensagem para você, em nome da nossa pastora coordenadora Maria Inês,
e em nome de todas as mulheres da IADAM Capiranga. Capiranga está ligado nas programações das Boas Novas, assim também como acompanhando todas as programações e publicações do nosso querido deputado Dan Câmara. Louvamos a Deus pela vida da nossa liderança, que tem sido uma liderança visionária, trabalhando sempre, fazendo o melhor pelo nosso estado e pela nossa igreja. Pastora Márcia, nós desejamos que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas na sua vida, na sua família, no seu ministério. Parabéns pelo programa Soluções Mulheres. Tem sido um momento de grande aprendizado. Nós temos vivido momentos maravilhosos aprendendo com você. Um abraço, nós amamos você. Amém, querida. Obrigada. E nós aqui estamos, todas nós, muito gratas. Dan também, grato, porque é uma grande bênção ter esse retorno. E eu queria muito insistir com você. Manda um vídeo para a gente, como é que está sendo assistir o Soluções Mulher, se tem sido bênção na sua vida, tem acrescentado. Manda um texto, a gente vai ler aqui. O WhatsApp é esse aí, 92993657557. Bom, falando sobre aquele momento, né, daquele entusiasmo, dessa força, né, desse empoderamento, dessa potencialidade que há no empoderamento, que a gente não está falando de imposição, né? De um feminino que se masculiniza. Olha, faltou pegando o gancho. Se fecha para a doçura do próprio feminino e acha que se embrutecer é poder. Que é poder, verdade. E não é por aí, nosso caminho é despertar que o feminino, ele é poderoso na sua leveza, na sua delicadeza. Porque isso não é sinal de fraqueza, Márcia. As pessoas, Claro. muitas mulheres associam que ser delicada, que ser toda florzinha, bonitinha, né? Que isso toda, é fraqueza. É fraqueza. Se resume nisso, contrário, né? Mas é o Não é bem contrário. assim. Nós, muito. E também, nesse momento, até voltando aqui para o ponto que a Stephanie colocou, nesse momento em que acontece algo na vida em que nós chegamos com muito entusiasmo e, às vezes, algumas se perdem, né? Achando que tem que chegar chegando. Exatamente. Né? Que tem que chegar lá no pico da montanha, no último degrau. E não. E não é problema, não tem problema nenhum chegar e se ambientalizar, e se perceber, e aprender com os outros, e falar, não sei. Isso é sabedoria. Exato, não sei. Essa mulher, ela não sabe tudo. E ela precisa, muitas vezes, de ajuda. O pedir ajuda não é ausência de força. O dizer eu não sei não é ausência de força, Aurete. Por exemplo, sabe aquela ditadura da resposta? Tudo eu tenho que ter uma resposta. Tudo eu tenho que saber. Não. O fato de eu ter força, de eu ter ânimo, de eu ter vigor, energia, empoderada e ter potência, significa que Andréia, eu não sei isso. Aurete, me ajuda. Fernanda, eu preciso de você. Stephanie, me ajuda aqui que está difícil. Normal. Um dos segredos que a mulher precisa entender é que ela tem a sua singularidade, né? Ela precisa valorizar a sua singularidade e ela precisa estar aberta para aprender uma com as outras, né? Ela não precisa ser dona da verdade. Não precisa ser dona da verdade. Isso. E o empoderamento da mulher não está no destaque que ela exerce. Perfeito. Eu vou pegar esse teu gancho. Deixa ela concluir, mano. Gente, eu tô sentindo que eu tô sendo um pouco comprimida aqui. Vai, Fernanda. Não, é ela. A gente não é tão amiga que falasse. Segura aí, vou segurar de novo. O que eu queria também colocar é a questão da maternidade, por exemplo. Nós falamos com tantas mães, tantas mulheres que estão em casa assistindo Soluções nesse momento. E às vezes não se sentem empoderadas porque
está lá só cuidando da mãe, mas você é Cuidando uma do filho. empoderada, cuidando do Dos filho, filhos. né? Você é uma empoderada nesse sentido de você precisa entender a importância da missão que você faz. É grandiosa, né? É verdade. muito É, grandiosa. grandiosa. E eu já, Márcia, Andréia, Fernanda, Stephanie e você de casa, eu já conversei com tantas mulheres que se sentem tão pequenininhas porque não estão no mercado de trabalho, porque não conseguiram fazer uma graduação e se sentem tão pequenininhas porque não tiveram tempo para isso, estão ali. E eu consigo fazer essa mulher ver do valor que ela tem, da importância Porque da o missão. nosso valor não está restrito apenas ao que fazemos. Exatamente. Não está. Porque senão eu vou me diminuir quando eu estou lidando com a minha maternagem e não encontro meu valor naquele momento. Eu vou me diminuir quando eu não posso estar lá fora no mercado de trabalho, mas estou desenvolvendo outras atividades e aí eu acho que eu sou menos. Menos. E não é isso. Vai, Stephanie. Fala, agora. Déia. Vai, Tô querida. podendo Depois você quer girar. falar, vai. Olha, eu sou. Eu tenho que marcar umas consultas extra, porque já desfocou. Mas o que eu quero dizer é no sentido de o quão é libertador. A gente associa muito empoderamento com honra, com reconhecimento. Ah, ela chegou lá, ah, ela é isso, ah, ela é aquilo. É atrelado um ao outro. Mas mais que ser reconhecida pelos outros, pelas pessoas, que é muito bom, isso não é errado, é a gente se reconhecer. Verdade. Saber o nosso Quem propósito. somos. Eu me Isso. sinto infinitamente mais honrada em ter uma Andréia me perguntando alguma coisa, uma Auriette, eu estou sendo sincera, um Renê, um Neder, porque eu sou esse ponto, eu me reconheço que eu sou esse ponto de apoio das pessoas. Do que eu, de repente, fosse alguma coisa e as pessoas não gostarem, eu não ter o meu perfil. Então, esse encontro é muito importante do Você nosso se perder, né? próprio reconhecimento. Espera, o nosso primeiro, depois das pessoas. Eu tive uma vivência que ela foi assim interessante, porque nessa vivência que eu tive, uma pessoa chegou comigo e falou assim para mim, Márcia, na época eu estava apresentando o espaço feminino e tal, aí a pessoa disse assim para mim, Márcia, para você ficar mais famosa, né, você precisa se aproximar de A, de B, andar em tais círculos e viver com tais pessoas. E eu disse assim, então, não vai acontecer. Não vai rolar. Não vai rolar. Porque o meu propósito nunca foi ser famosa. Começa daí. Né? E o espaço feminino era algo que eu fazia por ministério. Apenas por saber que eu tinha ali um lugar que era Um para propósito, né? falar do meu Salvador e do meu Senhor. Sabe por quê? Quando eu era garota, minha mãe dizia assim para mim, Márcia, olha o que a minha mãe dizia para mim, Dona Deli dizia para mim, Márcia, filha, porque eu pequenininha já saía pregando lá na reunião de oração, gente. Eu amava aquele momento de eu compartilhar aquilo que eu vivia com Jesus. Não era que minha mãe não queria fazer de mim uma pregadora mirim, não. É que eu gostava de ler a palavra e a minha mãe falava assim, compartilha, filha, isso que é tão bonito. Eu falava, mãe, olha, isso está na palavra. E ela falava, filha, compartilha isso. E aí eu compartilhava. E ninguém fazia de mim uma celebridadezinha minha, não, porque eu nunca quis e minha mãe também nunca gostou. E aí sempre foi isso na minha vida, né? Aí um belo dia minha mãe chegou comigo, eu era garota, adolescente, minha mãe disse assim para mim, filha, tem um negócio diferente contigo. Deus me mostrava você numa plataforma, olha isso, e você tinha um microfone na mão. A tua voz, filha, eu vi as ondas da tua voz indo longe. E você só dizia, Jesus! E a tua voz reverberava no coração de muita gente, um monte de gente olhando para o que você dizia e olhavam para Jesus. Isso lá atrás. Quando eu entrei no estúdio pela primeira vez na minha vida, eu me lembrei daquilo que Deus falou comigo através da minha mãe. E, Márcia, sabe o que é lindo? É assim, a mensagem que a Auriette falou sobre as mulheres que estão em casa,
É a realidade da dona Deli. Verdade. É verdade. Isso aí. Entendeu? A pessoa não sabe, assim, O impacto que ela que vai. ela vai ter naquela verdade. sociedade. Na vida Ela está daquela formando pessoa. aquele ser para É. ser um ser de impacto. Nossa, né? Ela falou, Imagina, ela coisa disse, linda ela isso. disse, eu não vou falar com tanta gente como você vai Mas falar. você filho." vai. Ai, E que elas lindo. Olha a preparou missão da dona Deli. Tá vendo? Não é? Agora, eu vou tomar aqui, eu só vou querer chamar a doutora É Denise. verdade. Tá? Isso aí. Vou chamar a doutora Denise só por conta do gancho que a gente está Isso aí. pegando aqui. Só para você ver do que se trata. Eu sei que eu estou chamando eu mesmo aqui, mas vamos, é porque está empolgante aqui. Vamos lá. Eu estou aqui com a Denise, que acompanhou o Espaço Feminino, viveu aquela experiência, que foi uma experiência com Deus, que todos nós vivemos através do programa Espaço Feminino, que eu pude ter a honra de apresentar. E eu estou aqui em Belém com essa linda mulher, Denise, que tem uma experiência que ela quer compartilhar, que viveu com e no Espaço Feminino. Fala. Sim, foi no momento, há 14 anos atrás, mais ou menos, eu estava muito angustiada, muito aflita, porque a gente tinha acabado de adquirir uma casa. E ela era muito cara, essa casa, e a mensalidade custava mais ou menos 14 mil reais. 60 vezes. Uau. E eu estava muito aflita, muito ansiosa naquela ocasião. E eu liguei a televisão. Era como se fosse hoje, Márcia, 60 mil por mês. Só que 60 vezes. E eu estava muito apreensiva, muito ansiosa, muito angustiada, com medo daquela situação. E eu liguei a televisão naquele momento. E no momento que eu liguei a televisão, tu apareceste e falaste dessa maneira: não se preocupe com essa casa que o Senhor te deu. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Nenhuma mensalidade vai ficar para trás. Ele vai pagar todas. Não te preocupa com nada, porque o Senhor é soberano. Eu disse, meu Deus, alguém falou para essa mulher o que eu estou passando. E eu disse, é para mim, eu recebo. Amém, amém. Já tomei posse daquilo. Hoje o Senhor, já nós quitamos a casa, foi tudo bem para a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque você foi canal de bênção para mim. Muito obrigada. Denise é médica Sim, e estava vivendo junto com a família dela um sonho. sonho. Que por algum momento esse sonho, na sua vivência, quis se tornar um pesadelo, mas você não deixou, Sim, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E olha como é que são as coisas, né? O espaço feminino passou, mas o que não passou foi a palavra do Senhor que ficou ali. A palavra de Deus não passou e não passará, e ela se cumpre. E você é um canal de bênção na nossa vida, foi para mim a história, marcou. Eu disse, o dia que eu encontrar com ela, eu vou contar para ela esse testemunho. E eu não perdi a oportunidade de fazer isso. E isso fica para todos nós, né? O Senhor é fiel e a boa obra que Ele começa, como diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 7, boa obra que Ele começa, Ele termina. Obrigada, querida. Muito obrigada, Márcia. Gente, isso merece um aplauso, verdade. não, gente? Olha, isso é viver o propósito de Deus na nossa vida, né? Eu me emocionei agora porque isso é como cada uma mulher pode descobrir em Deus seu potencial, sua força, seus recursos, seus meios, para descobrir que nas fases da sua vida ela pode deixar a sua história. Verdade. E eu, todos os dias que apresentei o Espaço Feminino, todos os dias, eu vivi uma entrega. Eu tive muita luta nessa entrega, mas foi uma entrega que o Senhor sabe que foi para a honra e glória dele. Eu me lembro que às vezes era até difícil, eu me maquiava no camarim, era difícil me maquiar e chorar ao mesmo tempo. E teve um dia que eu no camarim disse para o Senhor, estava tão difícil, a luta estava tão grande, que eu disse para o Senhor, Senhor, eu não tenho o que dizer. Aí o Espírito lindo de Jesus falou assim para mim, que bom, filha, porque você não precisa dizer nada não, deixa que eu digo, Deixa que eu cuido. deixa que eu faço. Sabe, quando a gente não pode fazer,
sabe aquele texto, aquele hino, perdão, que diz assim, é meu, somente meu o trabalho, e o teu trabalho é só confiar em mim? Ai, que emoção, gente. Não é choro de tristeza, não. A gente tá? sabe Mas disso. É de alegria, porque nisso está. É esse vestir de força e de dignidade. Isso. Entende? Que o Isso. empoderamento fala. É você saber, Stephanie, não, eu preciso desse povo aqui, eu encontrei o meu lugar, eu não quero ser melhor e mais do que ninguém, não. Eu só quero estar aqui, eu só quero somar, Isso. sabe? E quando a gente fica em busca, tem essa sede insaciável de querer estar nos lugares, de querer ocupar posições, você fica realmente insaciável, porque você até pode chegar naquele lugar, naquela posição. Se perde. E aí daqui a pouco perde o foco, perde o interesse, perde o ânimo. Aí parece que volta a estaca zero e começa tudo de novo. Fica um E círculo nisso vicioso. a vida passou. Vai passando. Não tem mais o Quando vigor, você tem, não tem mais a quando você vitalidade. entende E aí, a sua missão, o seu propósito, você faz por um propósito, né? E o propósito é esse. O propósito é glorificar Jesus. É Jesus Isso aí. seja visto na tua vida. O nome de Jesus seja glorificado na tua vida. É sobre isso, empoderamento. É sobre isso. Isso, é. É sobre isso. O Dan está, nesse momento, como deputado estadual. Eu vou falar sobre esse empoderamento ao lado dele. Mas ele e eu, a gente tem um só coração nesse sentido. Que esse mandato é para servir ao Senhor e ao povo. Amém. É só isso. Verdade. Já é muito, né? Já. Já. Mas é nesse objetivo, é nessa motivação que nós nos sustentamos. Senhor, é para a tua glória. É para te servir e servir ao povo. E Márcia, falando nesse serviço do coração do nosso deputado, é que a gente tem um grande evento se aproximando e a gente está com a nossa contagem regressiva aí, porque estamos ansiosas de uma forma muito positiva sobre tudo que vai acontecer. Vamos ouvir. Vem aí a segunda Olimpíadas pela Paz e o Congresso Somos Jovens. O maior evento esportivo e espiritual pela união, pela fé e pela paz no Amazonas. Prepare o coração, afine a torcida e renove a esperança. Nos dias 7 e 8 de novembro, Manaus será palco de um encontro que vai muito além das competições. É fé, é superação, é solidariedade, é avivamento. Serão dias marcados por adoração, ministrações poderosas, comunhão e muito esporte. Faltam 9 dias para viver o extraordinário de Deus e celebrar a paz. União, paz e avivamento entre a juventude. Esse é o nosso pódio. É a nossa missão. O Congresso de Jovens e essas Olimpíadas, eu tenho absoluta convicção de que não vai acontecer um evento. Esse vai ser o momento de uma experiência profunda. Verdade. De salvação, Amém. cura, transformação. Esse será Com certeza. um marco, uma experiência linda, profunda com Deus. Tenho certeza. Não será só um evento. Um evento que vai só dar aquela catarse, né, aquele negócio lá todo, aquela coisa toda, e depois, não, vai transformar, vai ser um marco de transformação de vidas. Verdade. É uma palavra profética para você que vai participar. Amém. Vá. Amém. Vá e viva essa experiência que vai ser transformadora. Amém. E leve alguém que ainda não enxergou a salvação para poder experimentar essa verdade. Ok? Amém. Falando no meu querido e maravilhoso esposo, desculpa, tá, mas são 37 anos. Pois é. Vamos então ouvi-lo, Dan, fala. Eu faço menção a Márcia para poder citar de que maneira as mulheres virtuosas, conforme prevê a palavra de Deus em Provérbios 31, se comportam. No versículo 23 de Provérbios 31, nós temos ali a citação de que o esposo de uma mulher virtuosa é homenageado dentre as autoridades. E, nesse sentido,
esse versículo conversa exatamente comigo. A minha história tem a ver com a capacidade de Márcia de, sendo empoderada, se comportar, existir como uma mulher virtuosa. Mulheres virtuosas são mulheres que não precisam de esforço para poder serem reconhecidas. Elas são reconhecidas porque são competentes, são capazes e cumprem as suas missões como está previsto na palavra de Deus e também seguindo o rito que a sociedade estabelece para que seja cumprido. É uma boa profissional, acima de tudo uma boa mãe, acima de tudo uma boa esposa, acima de tudo é uma mulher que tem relação com Deus e porque tem relação com Deus, sob a direção dele, está empoderada para poder conquistar espaços na sociedade e fazer a diferença. Mulheres são capacitadas de forma diferente com a qual os homens são capacitados e certamente todas elas, quando se percebem assim, são capazes de alcançar projeção e de estarem sempre em destaque, porque Deus as honra. Beijo no coração, Márcia, beijo no coração de todas vocês que estão aí no cenário dos Soluções, a todas vocês mulheres que compõem, integram o nosso mandato, que faz acontecer com fé em Deus e foco na missão. Tá vendo só? A pessoa é assim. Agora, como é que você acorda assim? Já nasceu pronto. É uma bênção, uma grande bênção. Esse é o nosso mandato, o mandato do nosso deputado estadual, comandante Dan. É por isso que o Soluções Mulher tem esse espaço aqui de conversar sobre essa nossa potencialidade. É verdade, verdade. Stephanie, você tem algo a dizer, que eu sei que está aí por dentro. Que está aqui, ó. Tá aí. É a juventude que está aqui, ó, exalando. Natanael, Débora, traga aqui o recadinho de vocês. E para você que acabou de assistir o Soluções Mulher, quero fazer um convite especial para assistir o programa Soluções Jovem. Amanhã às 17 horas. Na TV e rádio Boas Novas e também através das redes sociais do nosso deputado estadual, Comandante Dan. Foco na missão. Foco na missão. Agora, eu quero saber só ali, Débora, nosso tempo aí, dá uma ajustada, porque nós temos, no final do programa, nós temos um clipe sensacional que vamos exibir. Né? Mas antes, porém, contudo, ainda temos uns minutinhos. Então, eu quero deixar vocês falando sobre o que é que fica mais forte nesse momento da gente se despedir sobre essa potencialidade feminina. Acho que cada uma pode falar alguma coisa. Eu acredito sinceramente nessa potencialidade de uma forma muito natural. Não ela é construída ao longo da vida da gente, né? E assim, cada mulher tem a sua potencialidade e quando a gente força para algo que a sociedade quer estabelecer, fica distorcida e a gente perde até a beleza da natureza. É verdade. Eu concordo, assim, pegando tudo que nós falamos, isso tem muito a ver com questões de aparência. Às vezes a gente se prende na aparência e esquece da essência. O empoderamento feminino tem a ver com a essência. Sim. Não é? Já foi dito isso. Não se vestir, né? O vestido dela é dignidade e força. Perfeito. Não é estética, não é. Pode ser. Eu não tenho problema nenhum com questão de melhorar, né? Então, é isso. Stephanie, temos que ser rápidas. Conhecimento, conhecer o verdadeiro empoderamento. Perfeito. Essa é a palavra. Olha, eu não quero que se evangeliqueis, não. Mas já sendo, eu quero convidar as nossas amigas para se debruçar sobre Provérbios 31, a partir do versículo 10 ali. Perfeito. Olha, em cada versículo você vai encontrar características sobre aquela mulher empoderada. E aí se encontre em Jesus e você vai entender o seu propósito, você vai ser empoderada. E essa não é uma super mulher, ela é humana. É humana. É humana. A gente encerra assim esse programa e você fica finalizando aí com esse vídeo. Beijo grande, paz. Somos jovens avivados pela paz, escolhidos, prontos para guerrear. Nação santa não negocia uma missão. A carreira
que foi proposta a essa geração. Foco na missão, paz é a união, a fraternidade cooperando com a inclusão. Cheios de fé, vamos persistir. E o inimigo não vai se sobressair. Vamos avançar, em Deus guerrear. O inimigo não vai nos parar. Em Deus vamos guerrear. Somos jovens avivados pela paz. Escolhidos, prontos para guerrear. Não negociam a missão. Não negociam a missão. Vamos avançar, em Deus guerrear. O inimigo não vai nos parar. Em Deus vamos guerrear. Somos jovens avivados pela paz. Escolhidos, prontos para guerrear. Não negociam a missão. Não negociam a missão. Não negociam a missão.